Qual é o lugar do terapeuta sexual? Claro que é no consultório, mas não precisa ser. Mas não é disso que eu estou falando aqui. Quando a gente fala do lugar do terapeuta, a gente fala de onde ele está falando, qual é a função dele, o que ele está fazendo ali. Socialmente, a gente olha para o terapeuta sexual e pensa, sabe da vida dos outros, será que fica pelada no consultório? Enfim, acontece. Mas o lugar do terapeuta sexual é um lugar de reflexão, é um lugar de curiosidade, é um lugar de acolhimento. O terapeuta sexual é o porto seguro que a sociedade não é. A gente pega as pessoas que são violentadas constantemente na sua forma de ser, na sua forma de sentir, nas suas preferências sexuais, que morrem de vergonha do que elas gostam, do que elas sentem, do que elas querem, que elas não conseguem falar com ninguém, nem com o pai, nem com a mãe, nem com o padre, nem com a própria parceria e nem com os profissionais de saúde. O lugar do terapeuta sexual é acolher e permitir que a gente possa falar do que as pessoas precisam, que a gente possa entender as necessidades dos nossos pacientes, que a gente possa fazê-los entender e fazê-los legitimar as suas necessidades para que eles possam, assim, ter uma vida sexual que é satisfatória para eles e para as parcerias. Então, quando a gente entende que o lugar do terapeuta sexual é um lugar de dar segurança, é um lugar de abrir espaço e de não ter nenhuma crença a priori. É um lugar de não julgamento, que é o lugar do terapeuta de forma geral. Mas vocês percebem como é difícil para nós humanos, seres sociais, seres biopsicossociais, inseridos nessa nossa sociedade tão julgadora em relação à sexualidade, construirmos um ambiente de acolhimento seguro e não julgador para os nossos pacientes em relação à sexualidade? Aí você atende um paciente que é pedófilo. Entendeu do que eu estou falando? Sim, como é que você empatiza com ele? Eu atendo. Como que a gente entende que essa pessoa construiu isso dessa forma e como que eu ajudo essa pessoa a ampliar o repertório para que ele não precise ficar refém daquele impulso e para que ele não precise emitir um comportamento que vai gerar dano a terceiros? Esse é o objetivo do nosso tratamento aqui no caso. Mas o meu lugar é um lugar de acolhimento. E se a pessoa me conta fantasias esquisitas? E se um homem é heterossexual e me diz que tem prazer anal? E eu vou dizer, então será que é heterossexual mesmo? Claro que não, né, gente? Então, como que eu me construo enquanto esse terapeuta que consegue olhar para além do julgamento que muitas vezes eu fui treinada a ter como pessoa? Esse é um longo percurso, mas é um percurso que eu convido vocês aqui a cada dia, porque esse não é só o lugar do terapeuta sexual. Tinha uma época em que todo mundo que ouvia falar de sexualidade no consultório me encaminhava o paciente. Mas não tem condição, gente. Eu não consigo atender todos os pacientes do mundo, mesmo que todos os pacientes, as profissionais que trabalhem com sexualidade, eles não conseguem dar conta de todas as queixas sexuais do mundo. Vocês, profissionais de saúde, precisam conseguir construir um ambiente acolhedor para os pacientes poderem falar da própria sexualidade. Para uma senhora de 89 anos poder dizer assim, eu me masturbo o dia inteiro, agora na pandemia estou achando chatésimo, estou vivendo sozinha na minha casa, passo o dia me masturbando vendo pornô que eu descobri na televisão. Tá ótimo. Vamos entender. Não é bom ou ruim em princípio, vamos entender o que é isso que está acontecendo. Mas se ela não puder me dizer, ela vai dizer para quem? E você percebe que ela não vai buscar terapia sexual, então essa paciente ela não vai chegar no meu consultório, ela vai chegar no seu. Ela vai chegar aí te contando coisas e você vai perguntar como é que tá, como é que você tem, o que você tem feito? Ela vai te dizer assim, não tem feito nada. Nada é o quê, gente? Vamos entender que nada é esse. Então, quando a gente pode abrir espaço e ativamente perguntar para as pessoas sobre a vida sexual delas, quando a gente comunica através das nossas perguntas, e a terapia cognitiva sexual tem várias formas da gente perguntar que nos ajudam a comunicar uma postura não julgadora, quando a gente comunica o não julgamento através da nossa maneira de se posicionar, a gente vai, de fato, poder comunicar para as pessoas que elas podem falar, que elas estão seguras e que ali elas podem ser e desejar o que elas precisarem ser. E mais do que isso,
Se a gente não consegue entrar em contato com o que as pessoas de fato desejam, o que as pessoas de fato precisam, como que elas vão ter estímulo adequado? Como que elas vão ter satisfação sexual? Como é que eu vou tratar a queixa sexual? Muitas vezes a gente vai ficar rodando em torno de uma queixa de terapia de casal, de que o meu marido não é legal, de que eu não sei se eu me separo ou não. Se a gente fosse esmiuçar, é uma queixa sexual. E às vezes é uma queixa sexual fácil de resolver. E o seu lugar aí não é sair sugerindo questões para apimentar a relação. Tem outro vídeo aqui que eu falo sobre isso. É a gente poder entender o que acontece, por que eles decidem transar desse jeito e o que a gente pode fazer de diferente, em parceria. Enfim, o lugar do terapeuta na sexualidade é abrir espaço, perguntar, refletir. E na terapia cognitiva sexual a gente tem técnicas específicas que ajudam a gente a fazer isso. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal, não deixe de ativar o sininho e a gente se vê no próximo vídeo.